Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nós, Senhor da vida e o nosso Pai infinito, agradecemos por mais uma oportunidade que nos é dada de estarmos juntos em uma só família, reunidos em torno de Ti. Carinhosamente nos reportamos ao Lago do Tiberíades para Te ouvir, Senhor. É mais uma lição, é mais um consolo, é mais uma advertência, é mais um convite, é mais uma libertação. Prepara, Jesus, a nossa alma para que possamos aprender as lições verdadeiras, as lições que nos fortalecem, as lições que são imperecíveis e que nos ajudam no nosso processo de aprimoramento. Que a Tua paz, divino amigo, possa se fazer em todos os lares e que nós possamos nos tornar no dia a dia instrumento da Tua paz. Nós Te pedimos a permissão, Senhor, para iniciarmos mais um Evangelho. Ajuda-nos a aceitar a vontade do nosso Pai. Graça Te damos, Senhor, que assim seja. Vamos então? Essa mensagem aqui, que o Emmanuel vai comentar em relação aos cristãos, ele vai falar verdadeiramente o que é fé. A gente sempre diz assim, eu tenho fé que eu vou ser curada. Eu tenho fé que meu filho vai ser curado. Eu tenho fé. Então, a gente transformou a palavra fé em ser atendida em seus pedidos e em seus caprichos. A gente não pensa em fé numa confiança irrestrita em Deus. Numa confiança total, entrega total em tudo aquilo que nós aprendemos. Nós não pensamos em fé no dia a dia sem titubear. Fé é, seja feita a vontade de Deus. Fé é ter a certeza da continuidade da vida. Fé é ter a certeza que nós somos espíritos. Se nós temos a certeza, a fé de que somos espíritos, vivendo temporariamente uma vida orgânica, física, os nossos valores são outros. Os nossos medos são outros. A nossa busca incessante também são outras. Então, nós vivemos no nosso dia a dia como se não acreditássemos nem na reencarnação e muito menos na vida após a morte.
Tanto é que nós nos desesperamos. A gente não olha para a doença como um aprendizado. Às vezes a gente olha como uma punição, ou pedindo, a gente só pede, Senhor, me livra, me livra, me livra, me livra disso. A gente diz, Senhor, me diz qual é a lição que eu tenho que aprender com isso. O que essa doença está querendo me ensinar, Senhor? Entende? Então vamos ver. Cristãos, ele pegou, Mateus anotou, tá? Mateus capítulo 5, versículo 20, e Jesus falou assim, abre aspas, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, escriba era o secretário, era aqueles que faziam as anotações. Fariseu era o doutor da lei, era o conhecedor da lei de Moisés e eram aqueles que ensinavam. Então, o escriba era um homem extremamente intelectual, porque ele fazia as anotações, ele sabia escrever. E escrever, naquela época, era uma arte, era uma profissão. Então, Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se tu fizer só até aonde os escribas e os fariseus fazem, tu não tem como adquirir o reino de Deus. E lembrando que o reino de Deus é um estado íntimo. É uma condição íntima, que a partir daí a gente começa a galgar o nosso processo de evolução. Então, se eu fazer apenas os que os escribas e apenas aquilo que os fariseus a nível de justiça fazem, hoje a gente poderia dizer, se tu fazes apenas o que a vida no cotidiano te pede a fazer, então Jesus fala aqui, é necessário um algo mais. E é esse algo mais que a gente vai entender aqui no livro. Bora lá? Lembrando que eu tô com o livro Vinha de Luz, tá bom? Mensagem 161. Os escribas e os fariseus não eram criminosos nem inimigos da humanidade. Eles não eram criminosos e nem inimigos da humanidade. Os escribas e os fariseus cumpriam deveres públicos e privados, cumpriam todos os deveres. Respeitavam as leis estabelecidas, cumpriam todas as leis. Por isso é que Jesus falou, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Aí o Emmanuel está comentando. Respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina. Olha que interessante. Reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, ou seja, da crença que eles tinham pautado na lei mosaica, né? O Pentateuco mosaico, jejuavam, que isso também fazia parte, né? Dentro ali do Levítico, que era o livro de Moisés, que pautavam as regras, as leis, né? Por isso é que se dizia que Moisés era um legislador. Pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar, ou seja, administrador do conforto familiar. Faziam tudo isso. Olha que coisa interessante, a gente para assim para pensar. Tá parecido com a gente, né? A gente faz isso aqui e acha que a gente já cumpriu todos os deveres perante Deus. Não, isso aqui, tudo que ele falou, é perante os homens. Entretanto, para o emissário celeste, que é Jesus, a justiça deles deixava a desejar. Para Jesus, isso tudo que eles faziam aqui, a nível de justiça, deixava a desejar. Volta a repetir a frase de Jesus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Aí ele diz assim, adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Agora ele vai fazendo o contraponto. Então a gente está aqui, faz o evangelho e amanhã a gente está agredindo e humilhando as pessoas.
repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia, não oravam expondo o coração. Olha que interessante, gente. Então, é aquela oração decorada, mecânica, mas que o coração não participa, o sentimento não participa. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Olha que coisa interessante. Não sabiam descer do pedestal. Eram corretos na posição exterior. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. Qual é o padrão de vida agora? Vamos lá. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Ou seja, o cristão não nasceu na terra para se preocupar só consigo próprio, com a sua personalidade. Ele apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então aqui o nosso Senhor faz um convite para que nós possamos ser, olha que lindo aqui, ó, transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes. Então não basta eu cumprir os meus deveres, é necessário sair da minha casinhola da personalidade e ir auxiliar e libertar consciência, tá bom? Muito bom, eu gostei muito desse texto. E agora vamos para o Evangelho. E o nosso tema de hoje, então, é a fé e a caridade. Vamos lá, meus irmãos? A fé e a caridade. Essa mensagem, ela foi assinada por um espírito protetor na Cracóvia, 1861. Gente, na Polônia. Cracóvia. As mensagens que enviavam, né? Porque o professor Denizar, através da Revista Espírita, ele recebia muitas mensagens, né? Que ele chamava dos... Não era colaboradores, tinha um termo, não sei se era sócios. Me fugiu agora. Na Revista Espírita ele usa muito esse termo, né? Das pessoas que estavam em outras cidades, mas que faziam parte já desse trabalho da Revista Espírita. Me lembro agora, me fugiu. Vamos nós então, a fé e a caridade. Vamos para o Evangelho. Então, capítulo 11, item 13. Dentro do amar o próximo como a si mesmo. Disse-vos há pouco, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Vamos comentar isso aqui. A caridade, nós já sabemos, é o ato de... Nós já estudamos aqui. A caridade é eu dar sem nada esperar e sem nenhum interesse por detrás. Essa é a verdadeira caridade. E ele diz, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé, a certeza no futuro, a certeza da existência de Deus, nosso Pai. Fé é confiança, fé é se entregar, 100%.
Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Por quê? Olha, ele diz que a caridade é impossível sem a fé. O que nos movimenta a cuidar do outro, a buscar a minha evolução, é porque, de certa forma, nós acabamos acreditando em algo que existe além da vida física. O que nos movimenta a estar aqui? O que nos movimenta a sair de casa para fazer um trabalho voluntário? Quem foi que nos ensinou isso? Então, nós acreditamos, nós temos fé no nosso Cristo que nos ensinou, na existência do nosso Pai Criador. Olha que coisa interessante. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. É certo que podeis encontrar, agora vem aqui a palavra, impulsos generosos em pessoas sem religião, não é? Não, fulano não tem religião nenhuma, é até ateu, mas é uma pessoa extremamente generosa. Mas o Espírito Protetor, ele coloca impulsos generosos. Mas essa caridade austera, que só se pratica com abnegação, por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Então a gente pergunta, o que movimentou João Evangelista? O que movimentou Pedro? O que movimentou Madalena? O que movimentou o apóstolo Paulo? O que movimentou Lucas? O que movimentou Teresa d'Ávila? O que movimentou a nossa querida Dulce, o nosso Chico, o nosso Divaldo? O que movimentou essas almas? Somente a fé pode inspirá-la, porque só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. O Espírito Amigo continua. Mas essa caridade austera, que só se pratica com abnegação, por um constante sacrifício de todo interesse egoístico, eu abri mão do meu repouso, eu abri mão de coisas, eu abri mão de títulos. Você está entendendo? Em prol de servir, de auxiliar, de se dedicar, de amparar, só com fé mesmo. Somente a fé pode inspirá-la. Porque só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Só a fé nos faz carregar com esperança a cruz dessa vida. Senão a gente não aguenta. Então façamos uma autoavaliação. Se eu tenho muita dificuldade de sair do meu mundinho, vou pegar aí a fala do Emmanuel, que eu achei muito legal, a casinhola da personalidade, né? Se eu tenho dificuldade de sair dessa casinhola da personalidade, desse egocentrismo, é porque eu não tenho fé ainda. Eu ainda não construí essa fé. Eu não acredito em nada disso, eu acredito naquilo que eu toco, naquilo que eu sinto, prazer que eu sinto, aquilo que eu vejo, as coisas, o ter. Isso eu acredito, tanto é que eu saio todo dia, eu luto bastante para me ter isso. Eu tenho fé nisso. Penso 24 horas para eu ter isso. Agora, as coisas espirituais, não, isso aí não. Nem orar eu oro. Não faço um movimento de sacrifício. Não abro mão de 1, 2 horas da minha vida. Então, se eu não faço isso, é porque você não acredita em nada disso. Você não sabe de nada disso. Isso não é a base da tua vida. Então, há quem tenha fé só naquilo que é palpável, que se toca, que se pesa, que se vê, que se come, que se sente, as sensações. Mal sabemos nós que tudo aquilo que nós achamos que é palpável, que é real, na verdade,
tudo isso é irreal. É por isso que os espíritos dizem que nós vivemos num mundo ilusão. Então a gente acha que tudo isso é o real. Não, tudo isso é ilusão. Porque tudo isso vai acabar. Vai desaparecer. Você vai deixar e tudo isso que você achou que era real vai desaparecer. Rapidinho desaparece. A gente larga tudo. E aí aquilo que nós achávamos que era imaterial, que era irreal, que era ilusório, você de repente se depara, meu Deus, quer dizer que isso aqui é que era verdade? E disso aqui eu não busquei nada. Entende, gente? Por isso é que ela está usando aqui, esse espírito amigo está usando isso. Sem fé ninguém movimenta, não. Sem a fé ninguém vai sair de casa para fazer um trabalho voluntário, sem fé ninguém vai compartilhar, sem fé não vai. Continua ele. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procura iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo, olha só, iludir-se sobre o seu destino na terra. Óbvio, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, gente. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se manter. A gente tem que se alimentar, tem que se vestir. Num país como o nosso, a gente tem que ter plano de saúde. E olhe. Então, a gente percebe que é necessário. Mas não é só isso, é também isso. Isso não pode ser a base da minha vida. Ou a única coisa da minha vida. Tudo isso aqui, muitas vezes, é meio para que eu possa adquirir, de certa forma, o meu processo de evolução intelectual. E se eu fizer muito bem, me preocupando com o outro, respeitando com o outro, eu ainda desenvolvo moral. Pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. E a grande maioria da humanidade vive assim, a gente se preocupa em estar feliz, com o outro não. A gente quer se autorrealizar, mas a gente não quer dar abraço. Vamos lá, todo mundo junto? Vamos crescer junto? Vamos estar bem juntos? É igual quando tem aquele pudim gelado, delicioso dentro da geladeira, tem 8 pessoas dentro da casa, e você quer acabar o pudim sozinho. Você não quer dividir. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Então, outra paradinha aqui, tá? A felicidade não é deste mundo. Então, se eu quero viver na Terra atendendo todos os meus caprichos para que eu possa ser, entre aspas, bem feliz, isso quer dizer que em nenhum momento eu aproveitei a minha encarnação para fazer verdadeiramente o que eu deveria fazer, que era o meu aprimoramento moral e espiritual. Ninguém aprimora o lado espiritual, que é o despertar do espírito, ninguém aprimora só estudando e atendendo os seus desejos. Nós só aprimoramos esse nosso despertar como espírito, saindo da animalidade, é cuidando do outro. Porque eu desenvolvo a luz e desenvolvo o amor. E cuidando do outro com humildade, não é com prepotência. É servindo sem esperar paga alguma. Olha que interessante. Não tem evolução de outra forma, gente. Não tem. Porque Jesus é o nosso modelo e ele é o Cristo por quê? Por conta da sua capacidade de amar. Então, o que caracteriza um espírito superior é a sua capacidade de amar, sem nenhum interesse. Então, não tem outro caminho. Não tem. Qualquer outro caminho é viver como um animal. E o caminho do servir, o caminho do amor, é viver como um ser espiritual.
nos aproximando do Cristo e nos aproximando do Pai. Não tem outro caminho, gente. É respeito pelo outro, é cuidar do outro. É aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Né? É esse movimento. É simples, mas é complexo o texto. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Não é aqui. É na eternidade. Aí ele diz: entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Esse é o propósito da encarnação. Eu nasci na Terra, não foi para construir tudo aquilo que me proporciona prazer, sensações, amontoar coisas. Né? Deus nos mandou à Terra na condição de uma escola para o nosso aperfeiçoamento moral. Nós nascemos para isso. Por isso é que tem data de validade, né? A gente nasce, passa um tempo e volta para o mundo espiritual. E a gente está aqui para aprender isso, para nos tornarmos pessoas humanas, moralizadas, saindo da animalidade e entrando na humanidade para adentrar na angelitude. Então, esse é o propósito, esse é o percurso, gente. E a gente não dá conta de aprender, né? Ele diz: entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos. O mundo espiritual, quando eu vou para lá, eu aprendo, eu estudo, eu sou preparada novamente para voltar à Terra. Há toda uma preparação para a gente voltar aqui e tirar 10. Só que no mundo espiritual eu aprendo. Mas o meu processo de evolução, ou seja, a prova é aqui. E eu só mudo de série se eu na prova tirar um 10. No processo da lei divina não existe 9,5. Não existe 9, não existe regular, tem que ser 10. Só muda depois que aprender. Porque, afinal de contas, nós estamos sendo preparados para ser um Cristo. A vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente aonde? Com o auxílio dos órgãos físicos, ou seja, encarnando. E do mundo material. Eu preciso. Como é que eu vou exercitar a caridade? Como é que eu vou exercitar o ato de cuidar do outro? Na vida material. Mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida. Sem levar em conta as dificuldades, as mudanças ordinárias comuns da vida. A diversidade dos gostos, porque cada um tem um, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, porque eu não posso só ajudar aquele que concorda comigo, aquele que torce para o mesmo time que eu, aquele que é do mesmo lado político que eu, porque é isso que ele está falando aqui, sem levar em conta as mudanças comuns da vida. Sem levar em conta a diversidade dos gostos, fulano gosta disso, fulano não, mas independente disso. Vamos ajudar. É isso que ele está falando. Dos pendores que a pessoa tem, preconceito, gente. E das necessidades. Aí ele diz, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes. Então, eu me aperfeiçoo, não é apenas fazer com quem eu gosto, de quem eu gosto, de quem torce pelo mesmo time. É justamente fazer por aquele que eu sou indiferente, muitas vezes. Exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Nós somos os elementos bem diferentes uns dos outros.
No entanto, tereis razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. Por quê, meus irmãos? Ele diz assim, se você quer dizer que você pode viver feliz, você é feliz nesse mundo, quando você busca o bem, tá certo. Mas quando você busca dizer que está feliz nos prazeres materiais, isso é um engodo, isso é um engano. Por quê? Porque as coisas materiais, elas são ilusórias, é só um tempo. Tá, vamos trocar em miúdo. Por mais que tu faças 1000 plásticas, vai chegar uma hora que o corpo vai envelhecer. Ou seja, passou. Porque isso também é um prazer. Isso também pode promover uma felicidade. Mas ele vai envelhecer. Não tem jeito. A própria sexualidade, o próprio ato sexual que você tanto busca, vai chegar uma hora que não vai dar. O corpo não vai aguentar. As roupas, as joias, também vai largar. E às vezes o guarda-roupa está cheio de joias. Mas você está numa cama, adoecido, sem poder usar nada daquilo. Mas tia, se eu estiver na cama adoecido, eu também não posso ir lá fazer a caridade. A caridade vem até você. Porque a caridade, ela nos planifica. Quando a gente trabalha no bem, a gente carrega paz na alma. A gente tem boas lembranças. A gente tem muito auxílio. A gente angariou muitos amigos, encarnados e desencarnados. No entanto, tereis razão se afirmardes, repetindo, que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que a busqueis no bem e não nos prazeres materiais. A história da cristandade, dos cristãos, né, fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não há necessidade do holocausto, né? Eu fui pesquisar a palavra holocausto, ela vem de origem, a origem dela é grega, tá? Que quer dizer, na tradução mesmo, é consumido pelo fogo. Mas a palavra holocausto, ela também foi assumida com o sacrifício, né? Então, hoje na vossa sociedade, para seres cristão, não há necessidade do holocausto, ou seja, você ser consumido pelo fogo, como os cristãos foram lá na época, né? Estraçalhado no sacrifício, do martírio, nem do sacrifício da vida. O cristão hoje, dentro do nosso nível de evolução, o que ele solicita? Mas única e exclusivamente o sacrifício do quê? Do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Sacrificar egoísmo, orgulho e vaidade. O que é sacrificar o egoísmo? Você não quer dar, compartilhar, nem de ordem material e nem do teu tempo. Você não quer. Vamos supor aqui, eu amo esse copo. Eu não gosto dele não, só estou dando um exemplo, tá? Eu amo esse copo. Nossa, esse copo... Mas eu tenho esse e eu tenho outro. Eu tenho 2, mas eu não quero me desfazer dentro dos 2. E eis que aparece alguém que está precisando de um. E é esse, precisando exatamente desse copo. Estou dando só um exemplo, tá, gente? E eu tenho 2. E aí, como eu assisti o Evangelho, eu digo, meu Deus, eu tenho que dar. Aí eu vou dar o copo. Mas para mim, dar esse copo é um sacrifício enorme.
porque eu não queria dar. Eu estou dando ainda por sacrifício. Então, é esse o sacrifício que Jesus nos pede. Sacrificar o egoísmo, sacrificar o orgulho. Quando os espíritos falavam a Kardec, e na verdade o próprio Kardec, quando alguém criticava Kardec, ele não respondia. Na Revista Espírita, não. Sacrificou o orgulho. Mas quando a crítica era para a doutrina espírita, aí ele respondia. Era a doutrina, não era ele. Então, sacrificar o orgulho. Quantas vezes nós não arrumamos uma encrenca enorme, uma confusão enorme por conta do orgulho? Então, sacrifica o orgulho. Fica calado. Não arruma confusão. E a vaidade. Ah, vaidade. Sacrifica a vaidade. Sacrifica. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Olha que linda. A caridade, ela me inspira a fazer. E é a fé que me sustenta para eu nunca parar e nunca desistir. Então, gente, essa mensagem foi de um espírito protetor e veio da Cracóvia em 1861. E assim nós finalizamos, com a graça de Deus, mais um evangelho, finalizamos o item 13. Na próxima semana, se Deus nos permitir, vamos estudar sobre a caridade para com os criminosos. Olha que interessante. Foi bom, gente? Deu para aprender? Que bom. Então, vamos fazer nossa prece de gratidão a Deus por mais uma oportunidade? Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, fé e caridade. Pelas lutas que já passamos em nossas vidas, cada um de nós. Se não fosse a fé, Senhor, não teríamos aguentado. E a caridade é que nos move, nos preenche, nos alimenta. A caridade é que dá sentido à nossa vida. Obrigado, amor querido, amor de nossas vidas, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estudo, de reflexão, de orientação. Obrigada a vocês, amigos espirituais que aqui estão, que nos inspiram, nos conduzem num trabalho que é todo do Cristo. Nós rogamos, amor querido, a tua bênção a todos nós aqui presentes, aos nossos lares, aos pais, na condição de provedor do lar, Senhor. Dê força a cada pai, para que eles possam resistir às tentações, cumprir o seu dever e jamais abandonar o compromisso de pai, de esposo. As mães, Senhor, que possam honrar a confiança que destes a cada uma delas para carregarem os teus filhos no ventre. Obrigada, Divino Amigo, que a tua paz possa nos envolver hoje e sempre, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.